Olá, arranjadores, como estão? Sou Rafael Oliva, especialista em arranjo, e na nossa aula de hoje eu quero ensinar a vocês, ou pelo menos dar uma grande aprofundada nesse assunto sobre como adaptar arranjos, né, para músicos iniciantes barra inexperientes, músicos não profissionais, eu posso dizer dessa forma. Realmente, pessoal, eu acredito que o arranjador ele deve tratar o arranjo de acordo com o grupo que vai executar. Isso para mim é muito claro, sabe. Com base nisso, eu quero começar essa aula falando sobre essa oportunidade, né, sobre que os arranjos, eles devem ser para todos. E se você é um arranjador ou um aspirante arranjador, você precisa pensar dessa forma. Você precisa pensar em construir os teus trabalhos para grupos profissionais, né, mirando sempre o profissional, mas tem grupos intermediários, grupos amadores, grupos iniciantes. Quando você domina esse mundo dos arranjos, você tem condições de fazer essas adaptações e o principal, fazer soar bem, soar bonito. Você consegue construir um arranjo para um grupo de iniciante e você ouvir o arranjo soando bem, né, soando bonito. Tá com poucos elementos. Eu vou mostrar para vocês isso hoje, vou comprovar. Como adaptar arranjos para músicos inexperientes. Caramba, Fá, mas por que esse tema dessa aula? Gente, a realidade de muitos de vocês que me seguem, e por que eu falo isso? Porque semanalmente eu recebo mensagens de muitos de vocês. E eu sei que a realidade de muitos é o quê? Trabalhar com música de forma amadora. E quando eu falo amadora, não é não profissional, né, embora seja um pleonasmo isso, né, mas, às vezes você é um maestro, um regente, um professor, né, que está formando uma banda, está formando uma banda de músicos iniciantes, de crianças, de adolescentes, né, de meninos e meninas, né, e você tem a obrigação às vezes do quê? De às vezes, sem ter as ferramentas necessárias, criar, adaptar, bolar um arranjo para eles tocarem, né. E eu sei que é a realidade de muitos de vocês, né, e eu realmente acredito que os arranjos devem ser para todos. Então, quando você tem essas habilidades, você tem condições de criar um arranjo para a realidade do seu grupo, né, criar um arranjo para que os músicos iniciantes se motivem para tocar. "Poxa vida, eu estou estudando clarinete e eu estou conseguindo tocar a melodia que o professor, que o tio, né, me ensinou, que o tio me passou, né, estou usando somente 3 notas, estou usando somente 4 notas, poxa, que melodia bonita, eu não achava possível, né, fazer isso. Eu não estou fazendo a melodia", e aí a criança de 10, 11, 12, 13, 15 anos já está conseguindo fazer um acompanhamento de bolachão lá e soando bem. Eu vou dar algumas dicas para vocês adaptarem os arranjos para esse nicho de mercado, tá? E eu digo nicho de mercado, gente, porque assim, é um nicho carente de arranjadores, tá? É um nicho carente de arranjadores profissionais, porque a dificuldade que você tem para criar um arranjo profissional, ela não é muito diferente para você criar um arranjo para músicos iniciantes, né. Agora, se você domina a técnica, tudo faz sentido, né, uma questão de adaptabilidade. Então, assim, realmente eu acredito que o arranjo ele deve ser para todos. Eu quero escrever isso aqui, os arranjos devem ser para todos, tá. Não tem essa de só para um grupo seleto de músicos, não, cara, eu acredito que os arranjos devem ser para todos os músicos, né, tanto para os iniciantes, para os intermediários, para os avançados, porque, assim, eu não quero que os músicos iniciantes eles percam a oportunidade de participar de uma banda, de uma orquestra, de um quinteto, de um quarteto, de uma filarmônica, né, porque os arranjos, simplesmente que eles têm, em seus domínios, eles não são adaptados para o nível do grupo deles. Então é muito comum, né, fulano, beltrano e ciclano querer tocar uma peça, uma música, mas quando vai tocar, não sai, né, porque tem um nível um pouco mais avançado comparado à realidade do grupo. Aí que o maestro é obrigado a fazer? Descartar a música, descartar a obra, né. Então, quando você tem domínio sobre as técnicas, você consegue perfeitamente, adaptar, ou 2, criar um arranjo novo, que é o que eu aconselho a vocês. Vocês só vão aprender a criar arranjos se vocês praticarem. Então, se vocês viverem somente adaptando, é claro que a gente tem essa ferramenta, né, de adaptar, é muito mais rápido,
Tem pessoas que ficam 5, 10, 15, 20 anos só adaptando, né, e acabam não progredindo. Eu tô falando isso de fato, né, pessoas realmente são assim, só adaptam os arranjos de outras pessoas, e aí não trabalha a criatividade, e aí diz que não tem criatividade, e aí é uma baita de uma balela, né, gente. Qualquer um tem condições, né, de ser criativo, de melhorar, de ampliar, de exercitar a criatividade, tá? Então, os arranjos, sim, devem ser para todos, né? E, por exemplo, por que eu tô falando isso? Porque recentemente, a semana passada, quem me acompanha no Instagram, viu que eu cheguei a comentar sobre isso. Eu recebi uma encomenda de um maestro de uma banda de músicos iniciantes. Ele, Rafael, eu vi o seu trabalho nas redes e, cara, fiquei impressionado. Você poderia fazer um arranjo pra gente? Aí mandou fotos, mandou vídeos da banda. E, cara, eu me comovi assim com o trabalho. Eu estava até bastante apertado de tempo, né, e de tarefas e trabalhos, mas eu dei um jeito de pegar esse trabalho, né? Por quê? Porque eu queria contribuir com o trabalho desse maestro. E aí ele me contou a história, enfim, de como ele tem trabalhado. Eu acho que eu tentei contribuir de alguma forma. Vou mostrar para vocês o arranjo que eu fiz, se vocês quiserem ouvir, claro, né? Mas é basicamente isso, né? O que me comoveu foi a situação do contexto geral do arranjo. Ele me falou da instrumentação, né, da formação do grupo, do nível dos músicos, né, enfim, no máximo 2 são músicos um pouco experientes, né, então se uma banda de 20 você pega só 2 músicos que são experientes, é complicado, né. Então, o que me chamou a atenção também foi os instrumentos que são característicos, às vezes, que a gente lê e escreve na clave de Fá, e ele meio que acabava que adaptando para a clave de Sol, né, muito por conta para buscar facilidade para os músicos já lerem. Então, é o tipo de coisa que, assim, cara, quem gosta de música, quem conhece a realidade da música no Brasil, sabe que são situações que comovem. Eu fiz questão de participar, e, poxa, ele ficou feliz demais com o resultado e, enfim, falou que vai fazer outras encomendas e é maravilha. E eu espero poder participar dessas outras encomendas também. Se não der, eu vou passar para outros alunos, que eu tenho alunos tão capacitados quanto eu para desempenhar essa função. Isso me tranquiliza, né? Até recebi uma mensagem esses dias também no Instagram, na minha caixinha de pergunta, né? De um músico que já é experiente, já é arranjador, e ele perguntando sobre a oportunidade de escrever arranjos, né? Ele falou, mas será que existe mesmo? Eu tenho dúvida. E, enfim, coloquei vários prints, né, sem deixar o nome das pessoas, de pessoas me procurando semanalmente para fazer trabalhos de arranjo, de transcrição, de adaptação. Então, é um mercado a ser explorado. Existe muito trabalho e pouca mão de obra qualificada. Vou repetir: existe muito trabalho para se fazer e pouca mão de obra qualificada, né? No geral, né, você pega trabalhos maravilhosos como arranjadores, né, são a minoria, né? A grande maioria são de curiosos, de pessoas que acabam fazendo de qualquer jeito, né? Ah, tá soando mais ou menos, tá bom, vai funcionar. Não, né, gente? Eu acho que tem condições de fazer coisas simples soando bonito, né? E eu vou mostrar isso para vocês já já. Então, só completando essa história, né? Como foi interessante, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção é que ele falou assim, Rafael, não deixa contagem no arranjo. Eu vou repetir para vocês. Não deixa contagem. Eu confesso para vocês que eu demorei a entender, né? Não deixa contagem, como assim? Depois eu entendi. Aí ele falou, porque os músicos eles se perdem, eles não conseguem contar o compasso em branco, as pausas. Imagina que você tem 3 pausas, perdão, 3 compassos com pausa, né? Então o músico iniciante tem dificuldade para contar o tempo, né? O pulso. E aí sim eu entendi e eu fiz uma coisa que, assim, foge um pouco da minha realidade como arranjador, né? Foge um pouco do que eu ensino para os meus alunos. E aí um fator importante, gente, a gente precisa saber trabalhar a serviço da música, entendeu? Eu estou a serviço da música. Muitas vezes na minha carreira musical, como músico e como arranjador especificamente,
eu tenho que abrir mão do meu gosto pessoal, das minhas convicções, para que o contexto total funcione. Então, por exemplo, eu não ensino os meus alunos a escreverem um arranjo inteiro, todos os músicos tocando, sem parar. Não ensino, não ensino, porque o arranjo ele precisa gerar contrastes. Então, quando você adiciona um naipe, retira um naipe, coloca um solo num outro naipe, com acompanhamento num outro naipe, ou só um naipe aparecendo, ou só um instrumento, ou dois instrumentos. Percebe como essas combinações geram contraste? E o arranjo, quanto mais contraste você tem, né, mais interesse você tem para ouvir, a probabilidade de que o teu trabalho está sendo provocado, né, para que o ouvinte desperte interesse. E quando a gente faz tudo em bloco, né, tudo pesado, a gente perde um pouco isso. Mas para a realidade dessa encomenda, o contexto desse grupo, era importante isso. E, gente, para mim foi tudo bem, né? Eu abri mão disso e eu quis estar a serviço da música, sabe? Então eu abri mão, né? Deixei o bloco acontecer do início ao fim, né? Todos os instrumentos tocando, praticamente todos. Outra coisa que ele me chamou a atenção, Rafael, o arranjo você coloca só para o instrumento X e Y. Aí eu, poxa, o arranjo, mas como assim? O arranjo é todo, né? Aí eu também entendi que é o quê? A melodia e algum contraponto mais apimentado para dois instrumentos. Então, tudo bem, eu entendi isso. E assim fiz. Então, assim, a gente perde um pouco de combinações timbrísticas, mas está tudo bem. Viver a serviço da música, né? A serviço da arte, né? Que muitas vezes a nossa vontade, né? O nosso desejo, a nossa certeza, a nossa convicção, o nosso gosto pessoal, ele possa abrir um pouco de espaço, né, para a música. Porque eu acredito, como eu falei no início dessa aula, que o arranjo deve ser para todos os músicos. Quando eu acredito nisso, seria insensato de minha parte pegar uma música e escrever num andamento a 100, por exemplo, semicolcheias para músicos iniciantes tocando clarinete ou saxofone. É incoerente, né? Eu tô afastando o desejo dele de fazer música. Por que eu não escrevo para colcheias semínimas, semibreves, né? Semínimas também. Vocês percebem? Então, viver a serviço da música. Viver a serviço da música. Isso é importante e eu falo isso hoje, né? Eu com. Não sei se- eu sempre me confundo se eu tenho 36 ou 37, mas 36 ou 37 anos eu consigo enxergar isso, mas coisas que. Esse tipo de coisa que de repente há 15 anos atrás, talvez até há 10 anos atrás, eu relutasse com isso. Então, o papel de agregar que a música tem é incrível. Seria incoerente da minha parte pensar no arranjo só para um contexto profissional, até porque eu sei que a realidade de muitos não é essa. E quando eu digo de muitos, não estou falando de pessoas de outro lado do país, estou falando já de alunos meus. Tem alunos meus que trabalham em projetos sociais, né, formando crianças, né, mostrando com que a música seja de fato uma ferramenta para essa criança, esse jovem, esse adolescente, né, se sociabilizar melhor, se transformar um homem de bem, uma mulher de bem, né, um pai de família. O papel da música, eu tenho certeza que esse é um dos papéis que a música nos traz. Você pode até não ser um músico profissional no futuro, mas você tem esse papel de realmente se inteirar, né, se adequar à sociedade de forma educada. Poxa, é certo, gente. Quando você estuda música, quando você pratica, quando você ouve, tem uma sensibilidade, você tem mais educação no geral, você respeita as pessoas, porque é sensibilidade, a música é sensibilidade, né? Então, música não é só tocar. Por isso que é importante, e eu sempre falo, bato isso muito com vocês aqui, não é só tocar, não é só pegar. Eu poderia, por exemplo, fazer todos os dias uma live aqui e ensinar técnicas o tempo inteiro para vocês aqui. Agora vamos estudar formações quartais, vamos estudar agora reharmonizações, vamos estudar agora aproximações, vamos estudar licks, né, de jazz, né, a menor harmônica. Cara, não é só isso. Na real, não é só isso. Isso aí é só cerejinha, né? E é esse tipo de coisa que as pessoas estão buscando, né? Então, às vezes, não, uma grande parte das vezes, as pessoas buscam o que não é para buscar.
elas não sabem onde está o ouro da coisa, não sabe onde está, né. E quando você, se prende a detalhes como esse, né, você acaba deixando de passar perdendo oportunidades na sua vida, né. Então a música é o som, né, você precisa ter condições de ouvir e também ser músico sem nenhum instrumento na mão. Eu sou um músico, então eu consigo, me sensibilizar desde criar um arranjo sem estar com o instrumento e pensar naquele grupo de crianças, de jovens, adolescentes ou adultos também, iniciantes, eu consigo, né, e eu consigo também chegar e dar um carinho para essas pessoas e falar: "Vamos tocar semibreves, né, em bloco. Vamos fazer aqui o campo harmônico de dó maior em bloco", né, cada um vai começar a fazer fundamental, terça e quinta, e aí você separa isso na hora e as crianças escutam aquilo e "Uau, nunca pensei que fosse fazer isso no meu saxofone, nunca imaginei que aconteceria isso no meu trompete, eu achava que era só uma nota por vez". É uma nota por vez, mas quando você está em grupo, você está num contexto de banda, você consegue ouvir mais de uma nota, né. E quando o jovem já percebe isso desde o início, gente, a ficha realmente ela cai e a tendência é que você, cada vez como músico, busque mais informações, barra, né, extraia mais experiência do teu grupo, tá. Então, mais uma vez, eu acredito que o arranjo deve ser para todos os grupos, tá. Então falei para vocês sobre a encomenda, vocês querem ouvir um trecho da encomenda? Vou mostrar para vocês um trecho aqui do arranjo. Bom, então tá aqui, né. Então, assim, como eu falei com vocês, algumas coisas me chamaram a atenção, né. Primeiro que, ó, ele pediu para escrever, por exemplo, trombones e tubas na clave de sol, tá, trombone em si bemol. Então, são coisas não comuns, mas a gente acata, não tem problema algum, gente. Como eu falei, é serviço da música. E aí, é o tempo inteiro em bloco, né. Eu vou colocar um trechinho para vocês ouvirem aqui. Então vocês percebem, gente, basicamente eu usei alguns instrumentos para fazer o acompanhamento mesmo, aberto, e nesse início aqui, por exemplo, notas longas mesmo, tá. E outras coisas interessantes a se falar é que eu usei praticamente tríades, eu quis não fugir delas. Então, assim, só rompendo mitos que eu falo para vocês aqui. Então eu usei o arranjo em bloco o tempo inteiro, do início ao fim, usando os instrumentos, né, e não tendo contagem. Se vocês perceberem, não teve contagem, né, os instrumentos tocaram em todos os compassos praticamente, foi um dos pedidos do cliente e, como eu falei, né, gente, a gente precisa viver para música. Falava sobre isso hoje com um dos alunos de reharmonização, a gente saber viver para música, né. Então tudo bem, né, eu poderia, por exemplo, mudar um monte de coisa aqui agora com vocês e chegar mais próximo do meu gosto, mas eu não iria dar oportunidade para aqueles jovens tocarem o trabalho. E você consegue imaginar uma flauta, um clarinete, um soprano, um alto e um barítono tocando isso aqui, por exemplo?
né? A emoção que vai ser, olha só, vou separar só esses aqui. Percebam que aqui começa as primeiras duas notas em uníssono e dobra em oitavas, e aí a última nota eu abro o bloco, tá? Então, isso é importante falar. Percebem? Então, gente, é realmente viver para a música. Eu sei que nem todos estão preparados para ouvir isso, e como eu falei, se fosse algum tempo atrás, eu também seria irredutível, e ainda bem, graças a Deus, a minha mente, a minha cabeça e meu coração foram modificados, então sendo a todo tempo, né? Porque eu quero estar sempre em constante evolução. Já falei para vocês aqui que eu tenho como missão compartilhar sobre o mundo dos arranjos para vocês. Não vou parar com isso, né? Eu quero atingir o máximo de pessoas no Brasil, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito no resultado, porque eu tenho alunos que já têm resultado, tenho vocês que me acompanham nas redes sociais e me mandam, às vezes, arranjo, mensagem. Rafael, acabei de fazer um arranjo só com aquela aula que você me mandou, cara, muito obrigado. Então, isso não tem nada que pague e iremos continuar nessa luta. Então, vocês perceberam? Um arranjo muito simples, né? Muito simples. E olha, eu tô orgulhoso com esse trabalho, viu, gente? Né? Poderia mostrar para vocês o que um arranjo de Big Band, com um monte de tensão, um monte de frases e acompanhamentos quebrados, né? Mas estou satisfeito com isso aqui, porque foi o pedido do maestro e ele ficou feliz. Rafael, é isso que eu queria. Então, nós arranjadores precisamos entender isso. Muitas vezes não vai ser o que a gente pensa de música, não vai ser o que a gente quer, vai ser o que o cliente pede. E às vezes o que o cliente pede é um grupo de crianças, é um quinteto de sopros com músicos de 1 a 2 anos estudando sua tuba, seu trombone, sua trompa, seu trompete, e você precisa adequar isso, gente. Você precisa adequar de alguma forma. E se você escrever muito difícil, primeiro que teu arranjo não vai soar bem, né? Porque ele não vai conseguir tocar. E a probabilidade de frustrar essa galerinha vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Então, assim, pensem nisso, tá? Essa é a dica, uma dica importante que eu quero deixar para vocês. E aí, com base em tudo isso que eu falei para vocês, eu quero deixar para vocês aqui, ó, 5 dicas para vocês começarem a adaptar os seus arranjos para um grupo iniciante, para um contexto de músicos iniciantes. Então, a primeira dica, gente, pegue um papel, uma caneta e anotem. Legal? Então, primeira dica é conhecer instrumentação barra orquestração, tá? Por que, Rafael, isso, conhecer? Porque se eu conheço bem os instrumentos, eu já começo a ter uma noção, né? Por exemplo, nesse arranjo aí, eu tinha tuba e, bomba, e sax barítono. Então, quando ele já me falou isso, opa, já posso fazer um dobramento nos baixos aí. Porque no ensaio, se não te faltar a tuba, pode ser que tenha o barítono, ou vice-versa. Se falta o barítono, não tem a tuba, então eu tenho reforço, se eu tenho os dois. Então, primeira coisa que eu pensei, Rafael, eu tenho flauta, mas não escreve muito agudo, não. Flauta e soprano. Então eu já pensei, ó, eu vou poder trabalhar a flauta com soprano dependendo da região, né? Isso me ajuda. Eu tenho clarinete. Opa, tenho mais um trunfo aí. Posso usar clarinete com flauta ou soprano com clarinete, sabe? Então essa mistura ela se dá com base na primeira informação, a instrumentação. E essa instrumentação ela abre caminho para a nossa segunda dica, tá? Aqui qual é a nossa segunda dica? Quais os músicos mais avançados desse contexto aí do grupo? Porque assim, é um grupo de iniciantes, tá? Mas sempre tem um músico que é mais avançado. Se você pega 10 alunos e trabalha com esses 10 alunos durante 3 meses, vai ter 1 ou 2 que vai se destacar um pouco mais. E quando eu tenho essa informação, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as melodias para esses 2 tocarem. Não faz sentido eu sobrecarregar o músico que tem mais dificuldade, o trombonista tem dificuldade para tocar, e sendo que eu tenho um clarinetista que se desenvolveu muito mais rápido, ou um trompetista, ou um saxofonista. Então, ó, nesse contexto, tá? Gente, o que eu estou falando aqui é tudo para esse contexto aqui.
tá? De realmente integração de que o arranjo deve ser para todos. Um contexto geral, eu penso de uma forma totalmente diferente. Posso falar numa outra aula sobre isso para vocês, mas para o contexto que eu estou falando hoje, que eu sei que é a realidade de muitos de vocês, tá? Então esse segundo item é isso, para você diferenciar esse contexto. E no terceiro item é o seguinte: o alcance prático. Eu sei que muitos de vocês nunca ouviram falar nesse termo alcance prático, né? Em inglês, range. O alcance prático é a tessitura confortável que eu conheço, né? Quando a gente estuda um pouco da tessitura dos instrumentos, de instrumentação, orquestração, a gente sabe as regiões que são mais confortáveis para serem tocadas, as regiões que, embora soem bem, a gente deve evitar. Por exemplo, o saxofone barítono, ele vai até a nota lá, mas eu não vou escrever esse lá para esse tipo de grupo, porque eu sei que é uma nota que não é tão simples de tocar, principalmente para quem está iniciando. Então, conhecer o alcance prático de cada instrumento vai te facilitar na hora de escrever, né? Eu não vou escrever muito agudo para flauta, não vou escrever muito agudo para o clarinete, entende? Por quê? Eu sei que pode dar ruim, o aluno vai ter dificuldade de tocar o arranjo. Então, o alcance prático é nesse sentido. Tá? O item 4, a dica número 4 é usar e abusar das dobras. Eu vou botar um asterisco aqui e você já vai entender por quê. Até mencionei esse usar e abusar das dobras, até mencionei da dobra por exemplo, que é muito comum, tuba com barítono. Posso fazer um pouco de bombardino também, né? Eu posso fazer flauta com clarinete, posso fazer saxofone com trompa, funciona bem, tá? Trompete com saxofone alto também dá certo, para algumas melodias importantes, tá? Agora, na dica número 5, eu vou contrapor isso aqui, tá? Poxa, você tá polêmico, cara. Uma hora você fala uma coisa e outra hora fala outra, porque a 9 é exatamente essa daqui, gente, ó. Preferir optar pelo bloco ao uníssono. Por que isso? Optar por bloco ao uníssono, porque, gente, o músico iniciante ele tem dificuldade para afinar. Se eu coloco muitas melodias a dois instrumentos diferentes, 3, 4, vai estar desafinado, não tem jeito. Quando eu abro isso num bloco, eu consigo esconder um pouco a desafinação, tá? E faz com que tenha recheio, né? Pô, lembra do seguinte, não é para sair um trabalho maravilhoso, formidável. O músico está iniciando isso aqui, vai preparar esses alunos para daqui a 1 ano, 2 anos, quiçá 3 anos, para começarem a levar a música de forma mais séria, tá? Então, preferir o bloco a uníssono, tá? É uma dica muito importante, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, então prestem atenção sobre isso, tá bom? Então essas 5 dicas, gente, são dicas fundamentais que eu acho que pode te ajudar nesse sentido. E com base nisso, não sei se o Helder, mas eu queria compartilhar esse trabalho dele aqui que ele publicou ontem, e eu achei assim de uma forma tão clara, sabe? Vou colocar esse trecho aqui que ele escreveu para madeiras, muito por base de uma aula que a gente fez agora sobre madeiras, sobre o alcance prático, inclusive. E olha como soa bonito, gente. Uhum. Sensacional, terminou maior, né. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Vocês percebem como tinha poucas informações no trabalho, mas está soando tão bonito, né, de tão bom gosto, né, você consegue ver que realmente teve um trabalho ali. Poxa, o Éder entrou no Ágil, acho que não tem nem 3 ou 4 meses, da turma de julho, se eu não me engano. Se ele estiver aí presente, me fala. Mas o fato é que aquele ali é um trabalho que dava para ser, por exemplo, executado por
um grupo já de músicos experientes, intermediário, até mesmo colocar o músico iniciante. É claro que tem instrumentos ali não tão fáceis de serem encontrados, como o fagote, o boé, mas digamos que fossem outros instrumentos mais populares, digamos que sejam clarinetes, né, com saxofones, com flautas, com alguns instrumentos de metais. Você poderia colocar o seu grupo, os seus alunos para começar a fazer, né? E não necessariamente precisa ser feio, né, um arranjo para os alunos. Dá para fazer com bom gosto, percebe? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa oportunidade. Como você tem ferramentas, você tem habilidade, você consegue trabalhar com qualquer grupo, né? E soar bem. Você consegue fazer o grupo iniciante soar bonito. Cara, que arranjo bonito! Está soando bonito, tá simples, mas está soando bonito. Aí você pega um grupo profissional. Cara, você arrebentou, bicho. Cara, aquela frase que você fez ali, aqueles dobramentos, né? Aquele bloco, né? Aquele sole que você criou, aquele acompanhamento harmonizado, aquele contracanto, entendem? Então, isso tá tudo nas suas mãos, arranjador. Você vai e se transita para onde você quiser, né? Eu quero soar mais simples, eu sou. Eu quero soar com mais tensão, eu sou. Eu quero soar, né, outside, eu sou. Eu quero soar mais sofisticado, com estruturas superiores, reharmonizando. Tudo isso está à sua disposição, né? Só que em alguns momentos eu preciso soar mais difícil, mais complicado, porque o estilo remete isso. Em outros momentos, eu vou optar pelo simples, que vai funcionar, né? Que foi o caso desses dois trabalhos que eu mostrei hoje para vocês. Então, gente, vocês estão vendo como esse cuidado, ele realmente cria oportunidade, cria possibilidades. Porque, assim, eu sei que tem muitos novos arranjadores querendo produzir. Gente, a gente não pode ser só romântico na música, dizer que eu vou trabalhar para música, viver para música o tempo inteiro. Gente, é uma oportunidade, é uma habilidade que, se você adquire, né, como músico, você tem condições de oferecer o teu serviço para qualquer tipo de grupo, que é o que eu faço hoje e é o que eu falo para os meus alunos fazerem, né? E muitos trabalhos que chegam a mim eu não tenho disponibilidade de executar e eu passo para os alunos já. Então existe um baita de um mercado, mas tem pouca mão de obra qualificada, né? Porque a maioria faz de qualquer jeito. Tá? A maioria faz de qualquer jeito, né? E soa mais ou menos, tá bom, soa mais ou menos, aconteceu. E não, gente. Você faz direito, né, o leque que abre de possibilidade para você trabalhar com diversos grupos. Quando eu falo para trabalhar diversos grupos, é que eu procuro fazer mais trabalhos para artistas, para cantores, né, para bandas, mas tem esse trabalho também de músicos iniciantes. Eu mostrei um trabalho meu, né, que eu fiz, um dos poucos, mas existe esse mercado, né? E é um mercado que pode ser bem remunerado, entendeu? Então é uma baita de uma oportunidade. Se você ainda não percebeu isso, pensa nisso, pensa nisso, tá, gente? Mas não é para fazer de qualquer jeito, é fazer com seriedade. Então, assim, esse universo dos arranjos ele te possibilita isso. E é claro que eu vou ser bem sincero para vocês, quando você trabalha com o que você gosta, é maravilhoso, né? E é reconhecido, é remunerado de forma que te agrada, é sensacional. Mas no começo não é assim, né? No começo você vai precisar aprender, vai ter que ralar mesmo, vai ter que plantar para colher depois. Não estou falando para colher depois de 30, 50 anos. Com meses você já tem condições de colher. Tenho alunos que já ganham dinheiro vendendo os teus arranjos com questão de meses estudando. Então, você precisa pensar nisso agora, pensar nisso hoje, entendeu? Então, não, a partir de hoje eu vou estudar sério. Pô, anotei tudo que o Rafael me falou, amanhã tem mais live. Então, vocês percebem, gente, como é fundamental vocês se especializarem, né, para ter condições de fazer adaptações, fazer criações e composições. Porque, como eu falei, tem músicos que vivem fazendo adaptação a vida inteira, 20, 30 anos, né? E assim, nenhum problema com isso, nada contra, mas cadê o fator criativo? E se teste, né? Se experimente. Não, deixa eu me testar aqui. Eu vou fazer um arranjo, não vou fazer uma adaptação. Vou fazer um arranjo do zero, né? Porque eu vou ter trabalho para adaptar, às vezes eu vou ter trabalho para transcrever, eu vou criar um arranjo do zero, a minha versão do trabalho, independente do grupo. É um grupo de iniciante, eu vou criar um arranjo do zero. É um grupo de músicos intermediários, eu vou criar um arranjo do zero. É um grupo profissional que me contratou, eu vou criar um arranjo do zero. E ainda que você não seja contratado, mas você está estudando arranjo, o que você vai fazer esperto como é? Você vai atrás desses grupos. Para quê? Para mostrar o seu trabalho. Né? Pô, fulano, ó, eu tô estudando. Você não quer tocar meu arranjo, não?
Ó, tá aqui, cara, não vou te cobrar nada, pô, toca aí, se você gostar, te ver, pô, toquei, pô, gostei muito do seu trabalho, dá pra escrever um outro trabalho pra gente, cara? É assim que funciona, gente. Hoje mesmo, um colega me mandou uma mensagem, caramba, Rafael, eu não consigo entrar no circuito, cara, poxa, eu já escrevo, tenho experiência, tá, tudo bem, mas, ô fulano, como é que tá a sua produção? As pessoas estão vendo você produzir? Você tem trabalho escrito? Tem trabalho tocado por músicos? Né? Você divulga os seus trabalhos, as suas grades, você na sua cidade, na sua igreja, na sua banda. Se você está estudando para você dentro de casa, ninguém vai saber de nada, gente. Por que eu falo isso? Porque eu fiquei anos dentro de casa. Tudo bem, eu respeito quem quiser também, não há um problema com isso. A partir do momento que você coloca o cara a tapa, você tem uma expansão exponencial, né? Para cima ou para baixo. Né? Se o teu trabalho é bom, vai crescer. As pessoas vão falar bem de você e a probabilidade de você ser mais chamado, mais respeitado é maior. Agora, se você faz um trabalho meia boca, de qualquer jeito, eu domino, não domino bem, Rafael, eu sei mais ou menos aqui. Não, eu sei qual é as notas de acorde da tríade. Quando entra a tétrade, eu não sei substituir nota, não sei omitir nota, eu não consigo harmonizar uma melodia, eu não sei abrir um bloco. Aí vai pegar, gente, vai pegar. Não vai acontecer. Não é ser cara de pau, é saber o que você domina. E se você não domina, não tem problema. Passa a estudar a partir de hoje. Né? Anotem muitas aulas no meu canal gratuito para você visualizar isso. Falo de harmonia, falo de contraponto, criar arranjo em sole, dobramento de melodia. Gente, eu falo de um monte de coisa. Tá tudo gratuito aí no YouTube. Então, não é desculpa. Se é a tua realidade, arranjo, é o que você quer, então é sair da zona de conforto. Tentar melhorar a partir de agora. Não é ano que vem, tô em outubro. Não, janeiro vai dar certo, Rafael. O ser humano é assim, negócio de asco. Não, a partir de janeiro já tô organizado, não vai. Não vai, gente. Eu sei que não vai, porque experiência própria, eu sou um ser humano também. Comigo, muitas vezes na vida foi assim. Né? Quando eu comecei a colocar a cara na internet, isso começou agora em 2020, né? Eu fiquei 6, 7 anos esperando e as pessoas me cobrando, ô, Rafael, faz aí, pô, entra, cara, você vai ajudar muita gente. E eu, não, a partir de tal data. E vai. Cara, protelou, protelou, protelou. Se você não para, não, vai sair do papel agora, as coisas não acontecem. Tanto para criar um projeto, como para estudar, para sair da zona de conforto. E eu sei que muitos de vocês até têm uma noção de arranjo. Muitos de vocês são pianistas, violonistas, ou trompetista que toca violão, trompetista que toca guitarra, saxofonista que toca contrabaixo. Enfim, é uma mistura grande, mas o grande problema dos dias de hoje é que está tudo liberado, um monte de informação, um monte de conteúdo disponível. Gente, você consegue ser médico, estudar medicina na internet. Se você tiver realmente todo o tempo do mundo e muita paciência para estudar tudo. Porque, assim, é um monte de conteúdo. Né? E aí você vai levar provavelmente aí uns 10 anos, 20 anos, 30 anos para ser médico sem ir para a universidade. Né? Porque é muito conteúdo que você vai se perder. Na música não é diferente. Tem tudo liberado aí. Mas o excesso de informação mais atrapalha do que ajuda. Entende? Então, eu tenho certeza que muitos vão sair dessa live hoje aqui e vai procurar um outro assunto aleatório para assistir. E aí já embolou o assunto. Então, a importância de você organizar, pegar poucos conteúdos e ser direcionado por poucas pessoas para realmente te ajudar e fazer ter resultado. O que te faz ter resultado não é muita coisa aleatória. É você ser bom em 1, 2, 3 coisas. Rafael, eu sou muito bom em X, Y, Z. Sou muito bom em X, Y. Eu sou muito bom em Z. Eu não sou muito bom no alfabeto inteiro. Porque eu não sou. Entende? Eu até brinco com os colegas que é uma meta eu estar aqui compartilhando conteúdo quase que diariamente. Se você me segue no Instagram, no Facebook, se você já é inscrito, inclusive, no meu canal YouTube. E aí, deixa eu puxar a sua orelha. Se você não for inscrito, tá perdendo, né? Tá marcando toco. Se inscreve agora mesmo no meu canal. Então, dá o like aí agora para aumentar esse like, as curtidas, para a gente poder continuar seguindo. Bom, então eu acho que era isso. Espero ter ajudado a todos vocês na aula de hoje, tá? Muito obrigado. Valeu, galera. Um abraço.